Olá, bem-vindo de volta. A gente viu no tutorial anterior que às vezes a gente precisa transformar dados categóricos em dados numéricos, para tornar o nosso modelo mais eficiente. E às vezes até esse é um processo compulsório como em redes neurais. Porém, às vezes você precisa transformar os próprios dados numéricos em outras distribuições. Você precisa mudar a forma com que os dados numéricos se apresentam. Então a gente tem também processo de transformação de dados numéricos. Por que a gente tem que fazer isso? Porque normalmente os dados eles se apresentam em escalas diferentes. E assim, em escalas diferentes, eles vão contribuir de forma desbalanceada para o modelo. Então, por exemplo, se você tiver uma variável salário e outra altura, elas têm escalas diferentes. E técnicas como gradient descent, que a gente vai estudar durante o curso, ele converge mais rapidamente para um mínimo local quando as variáveis estão numa mesma escala. Existem duas técnicas para a gente fazer isso. A padronização, que é conhecida como z-score, e a normalização, que é o min-max, que também é conhecida como min-max. Então a padronização, você vai aproximar os dados de uma média zero e o desvio padrão 1. Então eles vão ficar... É o mesmo princípio da distribuição normal padrão, por isso que se chama de z-score. Aqui você pode ter valores negativos, não afeta os outliers, né? Se os outliers existem, eles vão continuar existindo. E você deve usar a padronização sempre que possível. A normalização você deve usar em casos específicos, tá? Mas sempre que possível você deve utilizar a padronização. A outra técnica é a normalização. Você vai transformar os seus dados para uma escala comum entre 0 e 1. Ou seja, você vai impor limites nos seus dados, eles vão ficar entre 0 e 1. É usado em processamento de imagens, em redes neurais artificiais, quando a gente não sabe a distribuição dos dados, quando os dados precisam ser positivos, né? Na técnica anterior lá, a gente vai ter normalmente dados negativos, porque ela centraliza no zero, aqui não. Aqui ela faz a limitação, né? Ela cria um parâmetro entre 0 e 1, né? Um limiar entre 0 e 1. Então os algoritmos vão querer dados normais, e aqui a normalização ela remove outliers porque ela impõe exatamente esses limites. Para a gente entender o efeito de cada uma dessas técnicas, é legal a gente olhar aqui o conjunto de dados IRIS, o IRIS, né, que é um conjunto de dados bastante conhecido. A gente tem aqui a largura e o comprimento da sépala e da pétala de flores. E a gente pode ver aqui que essas flores, elas têm, aqui do ponto de vista de distribuição, características diferentes. Embora aqui a nossa escala vá entre 0 e 8, elas estão distribuídas de forma diferente, né? Então a gente pode ver que aqui a sepal length está mais lá próxima do 8, com uma mediana próxima de 6. Aqui o sepal width, ela tem uma variação muito pequena, com a mediana em torno de 3. O pectal length também, a mediana em torno de 4, mas aqui os dados estão mais esparsos. E aqui o petal width está na parte inferior aqui da distribuição. Bom, aplicando a padronização nesse conjunto de dados, vejam aqui o efeito que a gente tem. Vejam que todos os dados aqui, eles estão com a média zero. A linha preta ali, lembrando que ele é a mediana, né? Então a gente padronizou aqui, eles todos ficaram com a média zero. Estão aqui distribuídos entre 2 e 3, isso porque o desvio padrão aqui ele passa a ser em torno de 1, com a média zero, e a gente pode ver que os dados aqui ficaram todos semelhantes, ou distribuídos de forma semelhantes. Agora, quando a gente aplica a normalização, o efeito é bem diferente. Vejam aqui que não existe um limite entre 0 e 1. Ó. Então, vejam que aqui existe o limite entre 0 e 1. Né? Então, os dados da aplicação da forma que eles nunca vão ser menor que 0 e nunca vão ser maior que 1. Vejam aqui também que a normalização, ela mantém o aspecto de distribuição dos dados. Se você olhar aqui os diagramas, aqui os box plots de cada variável, ó, então eu vou pegar esta aqui, ó, esta variável aqui, ela ficou exatamente igual à variável lá dos dados antes da transformação.
O mesmo acontece aqui, ó. Né? A figura geométrica aqui, ela é exatamente a mesma. Muito embora os intervalos aqui de valores, obviamente, que mudaram, ok? Bom, feature scaling, então, algumas considerações finais. Essas técnicas não vão necessariamente melhorar seu modelo. Existe uma grande chance que sim, você deve experimentar. A árvore de decisão talvez seja a única técnica que, em nenhum caso, você nunca deve usar esse tipo de técnica, porque, pela natureza das árvores de decisão do particionamento, isso não faz sentido. E não se aplica a atributos categóricos transformados. Então, se você já transformou, se você já criou, por exemplo, uma dummy variable lá num processo de transformação, não faz sentido aqui você ainda aplicar feature scale, ok? Nesse caso, você não aplica.